São poucos os que escapam do inferno? Um dia, Padre Pio de Pietrelcina estava chorando e, ao ser perguntado o motivo, o padre respondeu: Eu tenho medo de não ter espaço no inferno para essa geração. Imagine, naquela época não existia internet, nem celular, assim como tem hoje, e que tudo está liberado. Os jovens com o corpo cheio de tatuagem e piercings por toda a parte do corpo. Domingo é o dia do Senhor, reservado para ir à igreja ou rezar o Santo Rosário. No entanto, atualmente, observa-se que muitos utilizam os domingos para ir à praia, assistir ou jogar futebol, ou até abusar de bebidas alcoólicas. Que crime roubar de Deus este dia que Ele reservou para sua glória, e muitos o desviam dedicando-o a Satanás. Um sacerdote, durante sua homilia, disse: Jesus nunca mandou ninguém para o inferno. A Igreja nunca mandou ninguém para o inferno. No entanto, o documento Lumen Gentium da Igreja Católica aborda a questão das pessoas que acabam no inferno, reafirmando o ensinamento de que aqueles que morrem em estado de pecado mortal, sem arrependimento, estão destinados a essa condenação, como também ensina o Catecismo da Igreja. Além disso, há referências importantes na tradição da Igreja sobre experiências relacionadas ao inferno. Santo Agostinho ensinava que o inferno é uma realidade eterna e definitiva para as almas que, consciente e deliberadamente, rejeitam o convite de Deus e persistem no pecado grave até a morte. Nossa Senhora de Fátima mostrou uma visão do inferno aos 3 pastorinhos. Santa Teresa d'Ávila passou por uma experiência impactante de visão do inferno, o que marcou profundamente sua conversão e mudança de vida. Dom Bosco, em alguns de seus sonhos, relatou visitas ao céu, ao purgatório e ao inferno, onde testemunhou a presença de crianças sob seus cuidados que tinham se perdido para a condenação eterna. Portanto, quando você ouvir alguém negando a existência do inferno ou afirmando que todos serão salvos, é provável que essa pessoa tenha uma conduta inadequada. Por causa disso, ela provavelmente sente medo de enfrentar a realidade sobre o inferno e por isso o nega, mesmo que aparente ser alguém virtuoso e exemplar, por exemplo, um padre da teologia da libertação ou até um bispo. Vale observar sua vida pessoal. Muitas vezes, sua aparência pública pode esconder atitudes que não são corretas. E por não querer confrontar essa verdade, ela prefere dizer que todos serão salvos. O exorcista renomado do Vaticano, Padre Gabriel Amorsi, afirmou diversas vezes que a maior vitória do demônio é convencer o mundo de que ele não existe. Quando Jesus se entrega pela nossa salvação e se deixa crucificar, ele entrega sua vida na cruz e diz ao Pai: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Naquele instante, a salvação foi oferecida a todos. Entretanto, agora essa salvação depende da minha e da sua correspondência. Se eu escolho viver uma vida errada, não alcanço a salvação. Se escolho uma vida correta em Deus, eu me salvarei. Mas agora pense: se Jesus veio para salvar a todos e eu insisto em viver de forma errada, como poderei alcançar essa salvação? Nesse caso, o sacrifício de Jesus seria em vão para mim, pois levo uma vida cheia de pecado e afastada do caminho certo. Agora vamos refletir sobre a pergunta do jovem que ouviu Jesus atentamente.
Ele ouviu Jesus falar sobre o reino dos céus, sobre a salvação e também sobre aqueles que se perdem e vão para o inferno. Então, ele se aproxima e faz uma pergunta que é essencial para todos nós. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Reflitam sobre a pergunta que foi feita. Precisamos ouvir o que Jesus fala e não apenas aquilo que queremos ouvir. Se eu insisto em escutar somente o que me convém, acabo ignorando o que ele de fato nos diz. Foi perguntado a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Esforcem-se ao máximo para entrar pela porta estreita, pois eu lhes digo que muitos tentarão e não conseguirão. Observem bem. Jesus disse: muitos tentarão, e não poucos tentarão. Isso já é um indicativo na resposta sobre quem realmente se salva. Ele poderia ter dito algo como: poucos tentarão e não conseguirão. Mas não foi isso. Ele disse que muitos tentarão. O céu está cheio, tem uma multidão no paraíso. Mas devemos lembrar que no inferno há uma multidão ainda bem maior. Um dia, Padre Pio de Pietrelcina estava chorando e, ao ser perguntado o motivo, o padre respondeu: Eu tenho medo de não ter espaço no inferno para essa geração. Imagine, naquela época não existia internet, nem celular, assim como tem hoje, e que tudo está liberado. Os jovens com o corpo cheio de tatuagem e piercings por toda a parte do corpo. Domingo é o dia do Senhor, reservado para ir à igreja ou rezar o Santo Rosário. No entanto, atualmente, observa-se que muitos utilizam os domingos para ir à praia, assistir ou jogar futebol, ou até abusar de bebidas alcoólicas. Que crime roubar de Deus este dia que ele reservou para sua glória, e muitos o desviam dedicando-o a Satanás. O terceiro mandamento diz que nós devemos guardar domingos e festas. Entretanto, há exceções, como no caso de profissionais cujas ocupações exigem trabalho nesses dias, geralmente relacionados à preservação da vida, como bombeiros, policiais, médicos e enfermeiros, que frequentemente precisam desempenhar seus deveres mesmo aos domingos.